Nossa, esse tema aqui tem tanta coisa para se falar, mas tanta coisa, que eu já quero de cara fazer alguns acordos específicos com você sobre o que nós vamos tratar aqui. E a primeira coisa que eu vou te dizer é que essa parte do conteúdo seria muito rica se a gente estivesse se vendo pessoalmente e se eu pudesse te ver gesticulando e ouvindo a sua voz. Mas como isso não está acontecendo agora, eu queria que você soubesse que as impressões que a gente tem de nós mesmos são muito diferentes do que as pessoas veem e pensam a nosso respeito. A única pessoa que está com você o tempo todo é você mesmo. E por que eu estou te falando isso? Muitas vezes a gente tem implicâncias gigantes com coisas a nosso respeito que outras pessoas não veem. A não ser que você mostre. Eu tô falando daquele sinal de pele, daquela ruga que te lembra a tua avó. Essas percepções são unicamente nossas. Então não se fixe no que a outra pessoa tá vendo, porque isso você não pode controlar. Foque no que você está entregando, perfeito? Combinado? Muito bem, então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso te falar sobre a voz é que você precisa aquecê-la antes de falar em público. Mesmo que tenha microfone? Mesmo. Quando a gente está se apresentando, fazendo uma palestra, a gente fala muito mais do que falaria numa situação comum. Com isso, a gente engole muito menos. E o ato de engolir a saliva é muito importante para a hidratação das pregas vocais, que a maioria das pessoas conhece como cordas vocais. Isso sem falar da água. Beber água é muito importante, mas para a voz é importante também que você tome de gole em gole, para ir fazendo esse movimento de deglutição, sabe? Então cheque sempre se vai ter água no local em que você vai palestrar no palco. Se não tiver microfone, o seu desafio vai ser maior. Mas o que eu considero um desafio para os amadores é falar alto sem machucar a garganta. Isso porque tem muita gente que pensa que falar alto quer dizer gritar. Falar alto de verdade é ter projeção, é fazer a sua voz chegar lá na última cadeira sem deixar a pessoa da primeira cadeira surda. Pensa assim, se você pudesse ver as ondas da sua voz, imagine que quando você grita, elas estão oscilando muito para baixo e para cima numa extensão pequena. E quando você projeta com intenção, você está na verdade jogando a sua voz na diagonal para o meio da sala. Como se ela fosse uma bola de vôlei, que a tendência é ela fazer uma elipse, chegar perto do teto e cair nas últimas fileiras fazendo a mesma curva que ela fez para chegar até o centro do teto. Projeção tem a ver com largura. Se você precisa melhorar a sua projeção, eu tenho um método chamado anti-oratória que pode te ajudar muito. Mas por hora vamos falar de coisas que você pode melhorar agora. Uma coisa que impacta positiva ou negativamente uma plateia é a prosódia. Prosódia quer dizer a musicalidade que você usa, o ritmo, a sua entonação. Tem muitas pessoas que falam muito rápidos, outras que falam muito devagar e a gente precisa falar bem para ser entendido, pronunciar claramente todas as palavras. A gente tem que falar na velocidade do ouvido, que é muito diferente da velocidade do pensamento. O pensamento é rápido, o ouvido nem sempre. E nessa hora eu aposto que você já está aí se perguntando se eu vou falar ou não de sotaque. Olha, tudo bem você ter um sotaque característico da sua região. Regionalismos são lindos, todo mundo tem sotaque, eu tenho sotaque. Mas se o público começa a perder compreensão por conta da velocidade que o teu sotaque imprime, aí eu preciso ficar atenta, porque isso interfere no resultado final, entende? E não se trata de diminuir o sotaque, e sim de fazer pequenos ajustes para não comer nenhuma letra ou sílaba. Daqui a pouco eu vou me aprofundar na questão dos ensaios, mas eu já quero te passar aqui algumas dicas que vão melhorar muito o seu ritmo e a sua pronúncia quando estiver absorvendo o conteúdo que você vai passar. Uma coisa muito importante na leitura e que consequentemente vai te ajudar muito na sua locução depois é o ritmo. Você precisa colorir a sua fala. A fala precisa ser vibrante, pulsante. Tem gente que começa a ler uma coisa e dá um fôlego só. Começa lá em cima e no final da frase já está morrendo. Já viu? Eu vou te dar um exemplo. Então eu vou ler aqui uma frase que eu peguei na internet, uma frase aleatória de um autor desconhecido, para você ver isso que eu estou te falando. Então a pessoa pega um fôlego só, né?
Mesmo depois de conhecer vários e novos sorrisos, o seu ainda é o meu preferido. É estranho, né? Percebe que a pessoa tem uma força no começo e no final ela parece que perde a energia? Mesmo depois de conhecer vários e novos sorrisos, o seu ainda é o meu preferido. Perde completamente o ritmo. Agora eu vou dar algumas entonações aqui para você perceber a diferença de uma frase bem trabalhada. Mesmo depois de conhecer vários e novos sorrisos, o seu ainda é o meu preferido. E eu posso ser mais ousada ainda. Mesmo depois de conhecer vários e novos sorrisos, o seu ainda é o meu preferido. Percebeu a diferença? Quando você fala, a pessoa que está te ouvindo, ela tende a respirar com você, a embarcar no teu ritmo. Se a sua música oscila muito, se você está sempre muito em cima ou está sempre muito embaixo, a pessoa se cansa. Para isso não acontecer, eu vou te contar um segredinho agora. Ele se chama palavras de valor. Palavras de valor são aquelas palavras-chave dentro de uma frase, que sem elas a oração não teria sentido nenhum. Olha essa frase, o verão é quente. Você sabe me dizer qual é a palavra de valor? Se você disse quente, você já entendeu o espírito da coisa. Então, quente, nesse caso, é a palavra para a qual eu preciso dar mais destaque. Olha a diferença. O verão é quente. O verão é quente. O verão é quente. Faz muita diferença, não é? E no caso de frases maiores, você pode encontrar muitas outras palavras de valor. Um bom exercício é você, olhando para o seu texto, sublinhar as palavras de valor e, ao fazer uma leitura em voz alta, ir dando o destaque necessário a cada uma. E sim, leia em voz alta, é muito importante você ouvir. A gente, no jornalismo, quando escreve um texto, tem o costume de ler em voz alta para si mesmo, porque quando ouvimos, a gente percebe coisas que só lendo mentalmente não estava conseguindo enxergar. A audição é um nível de percepção sensorial diferente da visão e tem as suas características muito próprias. É que como a gente está acostumado a usar esses dois sentidos juntos, tem mais dificuldade de perceber essas nuances. Mas faça esse exercício. É possível até que você queira mudar muita coisa que escreveu e que depois ouvindo pareceu não ser tão interessante. Uma outra coisa bem importante com relação à fala é o que nós chamamos no teatro de pausas de transição. Esse recurso é muito importante para mudar o tempo de ação, para sair de um estado emocional e entrar em outro, para sair de um assunto e ligar com o próximo e também para dar mais limpeza e acabamento num trabalho corporal. Quando eu faço uma pausa, eu esgarço o tempo e eu consigo colocar mais dramaticidade naquilo que eu estou falando. Depois que você adquirir um pouco de prática, parece até que você consegue fazer isso automaticamente. Você já sabe onde colocar as pausas mais longas, intencionais. Mas no começo é realmente tentativa-erro. Teste, veja o que funciona para você. Veja o momento ideal de fazer a sua pausa. Na próxima aula nós vamos falar dos recursos teatrais e eu estou esperando você lá.